Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre a liturgia aqui nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, vai ao blog. Você também pode ir ao Facebook e tem ainda o Instagram. Então são vários endereços. No YouTube tem mais de 9.600 vídeos diversos para você, incluindo a espiritualidade. Então vamos pesquisar, se vocês quiserem, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vocês podem pesquisar à vontade também. O blog tem muito texto para quem quiser fazer pesquisa, ok? Então vamos lá. Neste vídeo eu quero passar para vocês a liturgia referente ao dia 1º de março de 2024, segunda semana da Quaresma. O ano é o B, onde se enfatiza o evangelho escrito por São Marcos, que foi secretário de São Pedro e secretário de São Paulo. A cor litúrgica é roxa, conforme eu estou simbolizando aqui, porque é o tempo da Quaresma. Então, é o tempo em que nós lembramos que Jesus passou 40 dias no deserto, né? Sendo tentado e venceu as tentações. Na missa temos o rito da celebração própria e o prefácio da Quaresma. Vamos à primeira leitura, então? Leitura do livro do Gênesis, capítulo 37, versículos do 3º ao 4º, 12 ao 13a, 17b ao 28. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim, veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isso porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer e, levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia,
Ao passarem comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha a maldade que fizeram, hein? Com José, os irmãos por ciúme, por inveja, porque o pai o tratava melhor, venderam José para o Egito. Mas Deus tira coisas boas de coisas más. Portanto, mais tarde, José salvará seus irmãos da fome e também seu pai. A família dele irá para o Egito. Isso em outro texto. Agora vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 104 ou 105, dependendo se a tradução é da Bíblia de Jerusalém ou da Bíblia Septuaginta, de tradução grega. Versículos 16 a 17, 18 a 19, 20 a 21, refrão 5º A. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Repitamos. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo, fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Repitamos. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Agora vamos ao Evangelho. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho é escrito por São Mateus, capítulo 21, versículos do 33 ao 43 e 45 a 46. Vamos aclamar primeiro? Então vamos lá. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar.
Os vinhateiros, porém, ao verem um filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, essa parábola é forte, hein? Um grande recado para quem desprezou Jesus. Bem, Jesus passa ao ataque, segundo uma reflexão aqui do livro Bíblia Sagrada, edição pastoral de 1990. A figueira não dá frutos, e o templo tornou-se lugar de roubo, porque as autoridades, chefes dos sacerdotes, doutores da lei, anciãos do sinédrio, exploram e oprimem, apoderando-se daquilo que pertence a Deus, isto é, o povo da aliança, a vinha. Depois de muitos profetas que pregavam a justiça, os empregados, no caso, Deus envia o próprio Filho com o reino. Então Deus enviou aqueles empregados que simbolizavam os profetas. Depois ele envia o próprio Filho com o reino. A rejeição e morte do Filho trazem a sentença. O povo de Deus agora, congregado em torno de Jesus, que é a pedra, passa a outros chefes que não devem tomar posse, mas servir. Vamos ver outra reflexão aqui do livro Palavra e Vida 2013. Hoje, somos nós encarregados de cuidar da vinha. Somos os portadores do tesouro. Todavia, nem o tesouro é para nós, nem os frutos poderão ficar conosco. O tesouro é o Evangelho e os frutos são para a vida do mundo. Cuidar da vinha não é organizar muito bem nossa paróquia. Também não consiste em saber muito de teologia ou assistir muitas conferências. Isso é pouco. Isso não passa de preparo do solo. Cuidar da vinha é amar até o extremo, atender aos necessitados, perdoar sem limites, acolher o que bate à nossa porta, ver que produzimos os frutos no tempo certo. Então esta é a reflexão, duas reflexões que nós conseguimos sobre esta leitura da parábola que Jesus conta sobre a vinha e os vinhateiros. Você pode encontrar outras reflexões também. Procure verificar nos livros da igreja. Diariamente tem igreja que possui seu livro de reflexão, então procure ouvir também a palavra do sacerdote, do diácono, do bispo sobre esta parábola. Santos do dia 1º de março, Santa Antonina de Nicéia. Essa santa foi mártir e faleceu no século IV.
Santo do dia 1º de março, São Félix III, Papa, faleceu no ano 492. Combateu as heresias monofisista e ariana e sustentou as decisões dos concílios ecumênicos contra as intromissões do poder temporal. Segundo o site do Vaticano, São Félix III foi Papa desde o ano 483 e teve que enfrentar o cisma do Patriarca de Constantinopla, além de combater as heresias monofisitas e arianas. Apoiou os bispos africanos contra as invasões dos vândalos e readmitiu na igreja todos os cristãos que tinham sido obrigados ao batismo ariano. Então, ele condenou uma heresia, né? Vamos lá, mais um santo de 1º de março. Santo do dia 1º de março, São Davi, bispo do século 601. O bispo Davi fundou em sua diocese de Meneia, país de Gales, um mosteiro de onde partiram missionários para evangelizar a Irlanda, a Cornualha e a Armórica. Santo do dia 1º de março, São Suitberto, bispo, faleceu no ano 713. Suitberto foi monge da Nortúmbria. Foi companheiro de São Willibrordo na evangelização da Frísia, Holanda e Alemanha. Suitberto foi ordenado bispo por São Wilfrido. Tornou-se o apóstolo da Westfália do Sul. Santo do dia 1º de março, São Leão Lucas Abade, do ano 900. Leão Lucas resplandeceu na vida eremítica e cenobítica, segundo a observância dos monges orientais. Ele atuava nos montes da Calábria. Santo do dia 1º de março, São Rosendo. Foi bispo e faleceu no ano 977. Como bispo de Mondoñedo, na Espanha, Rosendo empenhou-se em renovar e estimular a vida monástica. Após renunciar à sé episcopal, ingressou no mosteiro beneditino de Cela Nova, do qual se tornou abade. Santa do dia 1º de março, Santa Inês Cao Kuiying. Foi mártir, faleceu em 1856. Após ficar viúva, Inês Cao Kuiying dedicou-se ao ensino da doutrina católica. Por isso foi presa e torturada até a morte em Xinlixian, na China, onde faleceu em 1856. Santa do dia 1º de março, Beata Joana Maria Bonomo. Foi abadesa, faleceu em 1670. Muito favorecida por visões místicas, recebeu durante um êxtase os estigmas da paixão de Cristo. Joana Maria Bonomo foi abadesa do mosteiro beneditino de Bassano, na Itália. Santo do dia 1º de março, Santo Albino, bispo, do ano 550. Ele repreendeu veementemente os costumes abusivos dos poderosos e promoveu com ardor o terceiro concílio de Orleans para a renovação da igreja. Segundo o site do Vaticano, Albino foi bispo de Angers, era monge e abade, e foi eleito bispo por aclamação no ano 529, apesar de sua relutância. Entre os promotores do terceiro concílio de Orleans, renovou a igreja, lutando contra a negligência dos pastores. Defensor dos pobres e prisioneiros, usava os fundos diocesanos para libertar os piratas reféns. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso. Ele providenciará aquilo que você deseja
se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere, quando pedimos algo a Ele. Mesmo que seja um não, é a melhor resposta para nós, porque o pai, até aqui na terra, quando dá um não para o filho, quer o melhor para o filho, não é isso? Então Deus muito mais, o Pai das misericórdias, o Abba, nosso papaizinho do céu, ele quer muito mais que nós vivamos aqui na terra para alcançarmos a vida eterna. E agora, o professor falou isso no seu canal no YouTube, hein? O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Canal que leva o próprio nome dele. Ele responde as nossas dúvidas no seu canal no YouTube. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vem, Senhor Jesus, vinde, Senhor. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, creia que Jesus é Deus, o Deus humanado. Deus viveu na terra como um ser humano, sofreu por nós, morreu na cruz como Cordeiro Santo, para que nós fôssemos perdoados de nossos pecados. Ele nos resgatou, depois ressuscitou, ascendeu ao céu e está à direita do Divino Pai Eterno, como o nosso sumo sacerdote eterno, como nosso irmão primogênito, como nosso mediador. Ele quer que nós nos salvemos, mas não vai nos obrigar a isso. Ele nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. Nós é que temos que reconhecer que Jesus é Deus e fez essa obra infinita de amor, morrendo e ressuscitando por nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus.